Fala pessoal, professor Luiz da RL Curso Preparatório. Hoje eu trouxe para vocês uma dica muito importante que é sobre a colocação pronominal, um tópico bastante comum em todos os concursos públicos. Então vamos lá. A colocação pronominal indica a posição dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono em relação aos verbos. E quais são esses pronomes? São os pronomes me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e o lhes. Eu trouxe algumas dicas bastante simples que com certeza irão auxiliá-los na resolução de várias questões envolvendo esse assunto. Primeira delas, não iniciamos frases com pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Segundo, existem palavras chamadas de palavras atrativas, que são aquelas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Aí eu trouxe 4 casos para vocês. Primeiro deles, aquelas palavras que expressam negação, não, nunca, jamais. Segundo, os pronomes relativos, que, quem, quando, onde. Terceiro, os pronomes indefinidos, ninguém, alguém, tudo, nada, dentre outros. E os advérbios ou locuções adverbiais. Todas essas palavras vão atrair o pronome para antes do verbo, a famosa próclise. Então vamos ver isso na prática? Eu trouxe uma questão aqui, aplicada pela banca VUNESP para o cargo de soldado da PM do estado de São Paulo. A colocação pronominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em alternativa A. Ainda espera-se que o homem tenha controle sobre as máquinas. Percebam que o pronome foi colocado aqui depois do verbo. Mas observem que lá no início da frase a gente tem um advérbio ainda, que é um advérbio de tempo. Então, de acordo com as regras que acabamos de aprender, os advérbios ou locuções adverbiais atraem o pronome para antes do verbo. Portanto, esse pronome se teria que estar posicionado antes do verbo esperar. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os explosivos atômicos são perigos que impõem-se à humanidade. Novamente, o pronome se foi colocado após o verbo, mas observem que antes do verbo temos um pronome relativo, que é o pronome relativo que também funciona como palavra atrativa, ou seja, também atrai o pronome para antes do verbo. Então, o correto aqui seria: os explosivos atômicos são perigos que se impõem à humanidade. Logo, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Já não imagina-se um futuro sem a presença das máquinas. Temos aqui o pronome se colocado depois do verbo. No entanto, antes do verbo, a gente percebe aqui a palavra não, que é uma expressão negativa. Palavras negativas vão atrair o pronome para antes do verbo. Então, a alternativa C também está incorreta. Alternativa D. Ninguém considera-se ameaçado por seu próprio computador. Novamente temos o pronome ser colocado depois do verbo, mas no início da frase temos o pronome indefinido aqui, ninguém. Tá? E sabemos que pronomes indefinidos também atraem o pronome para antes do verbo. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Então, sobrou a alternativa E,
o doutor inglês especializou-se nos estudos, ou melhor, no estudo de energias renováveis. Tá? O pronome, nesse caso, foi posicionado depois do verbo, mas nesse caso não temos nenhuma palavra que poderia atrair esse pronome para antes do verbo. Então, está colocado aqui de acordo com a norma padrão. É a nossa alternativa correta. Beleza, pessoal? Inscrevam-se no canal. Se gostaram, dê o seu like. Ativem o sino de notificação, pois frequentemente estaremos trazendo novidades para vocês.